Então, um olá a todos. Voltamos aqui para gravar mais um tema, né? Falar sobre mais um tema. E dessa vez o tema foi escolhido pelo meu colega Fagner, meu amigo Fagner, que está com dúvida a respeito dos 7 pecados capitais. Então, ele me fez esse pedido para me fazer essa gravação, então aí está, né? Andei estudando durante esses dias aí para falar sobre isso, discorrer sobre o assunto, né? E o que eu encontrei foi o seguinte: os 7 pecados capitais. Primeiro, a gula, primeiro pecado. Segundo, a avareza. O terceiro, a luxúria. Quarto, a ira. O quinto, a inveja. O sexto, a preguiça. E o sétimo, orgulho ou vaidade. Então são esses os 7 pecados capitais mencionados, né? E essa é uma ideia da Igreja Católica, da Igreja Apostólica Romana, e acreditam que foi originado no século IV, esses pecados, essa lista, né? Só que, no entanto, não encontramos nada na Bíblia, nada referente a isso, né? Sobre essa lista de pecados, nada mesmo. Você pode vasculhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar essa lista. A gente sabe que o pecado é algo ruim, é algo, segundo a Bíblia, algo ruim, né? Então, como não encontramos nada na Bíblia a respeito disso, faz-se necessário então saber o que é o pecado segundo a Bíblia. Porque tem muita gente que fala, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo. Tá, de fato, o que é o pecado, né? Então hoje vamos falar um pouco também sobre o que é o pecado, né? De fato a gente sabe que é uma coisa ruim, é algo ruim. A princípio tem uma conotação, uma interpretação negativa. Por exemplo, vamos ver na Bíblia Sagrada. Veja em 1 João, no Novo Testamento. 1 João está lá perto do Apocalipse. 1 João 3, no verso 4. O livro de 1 João, capítulo 3, verso 4. Antes eu gostaria de orar. Querido Pai, bondoso Deus, amado Mestre, obrigado porque aqui estamos mais uma vez gravando e aprendendo mais sobre o que é o pecado e a respeito dos 7 pecados capitais, Senhor. Seja conosco, abençoe este estudo, nós pedimos a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, abra sua Bíblia e veja por si mesmo aqui o que eu vou dizer, né? No capítulo 3, no verso 4, livro de 1 João. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, tá bem simples e bem claro. No final do verso, ali diz: pecado é a transgressão da lei. Pode existir alguém que não saiba o que é transgressão. Bom, transgressão é quando a gente não cumpre com alguma coisa. Quando a gente, ou melhor, quando ali tem algo, uma regra, né? E eu vou lá e cometo a infração de fazer o que aquela regra diz para mim não fazer. Por exemplo, uma placa de trânsito diz para mim andar a 80 por hora. Mas se eu começar a andar acima de 80 por hora, 85 a 90 km por hora, eu transgredi a lei daquela placa. Isso é a transgressão. Então, pecado, segundo a Bíblia, é a transgressão da lei, né? É não cumprir com o que a lei, ou fazer o que ela diz para não fazermos. O que ela diz para não fazermos, se nós fizermos, transgredimos. E se ela diz para nós fazermos algo e nós não fazemos esse algo, também é transgressão. De fato, é o pecado, né? Então, existe um conjunto de regras, um conjunto de normas estabelecidas por Deus para que possamos cumpri-las. Não cumprindo-as, estamos pecando, né? Transgredindo a lei, em outras palavras. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Imagine se não existisse este conjunto de regras.
Se não existisse o conjunto de regras estabelecido por Deus, não existiria o pecado. Não existiria pecado, porque o pecado só existe porque a lei existe. Se não existisse lei, não existiria pecado. Então, no momento que a gente não tem regras para nada, no momento que não existe esse conjunto de regras definida por Deus, o pecado acaba de ser extinguido. Porque o pecado é o fato de eu não, por exemplo, adulterar. A Bíblia diz não adulterar. Imagine se não existisse. Cada um aí na raça humana, nesse mundo, esse globo terrestre, ia fazer o que bem entendesse na sua telha. Cada um ia colocar na sua cabeça o que é bom para si e esse mundo ia ser um caos total. Eu vou fazer uma ilustração para vocês perceberem como é importante ter esse conjunto de regras. Nós temos regras, nós temos leis estabelecidas para o bom andamento de todo o sistema. Por exemplo, vamos pegar o sistema de trânsito. Se o trânsito não tivesse as leis de trânsito, imagina como seria uma bagunça geral o trânsito, não seria de uma forma nenhuma harmônica e seria um caos total, não seria uma coisa organizada. Imagina um cruzamento que não tem ali o sinal vermelho, não tem o sinal amarelo e não tem o sinal verde. Ia todo mundo passar o momento que quisesse. Se hoje, com as leis de trânsito, já é difícil transitar pelas ruas de automóvel, que existe casos de mortes, que as pessoas afligem as leis de trânsito, imagina sem as leis de trânsito. Então existe um conjunto de leis morais que Deus deu. Aquilo que é certo, aquilo que é errado. Foi Deus quem deu, né? Portanto, esse conjunto, ele se faz necessário para o nosso bem, para a nossa saúde, principalmente para nós fazermos a vontade de nosso Pai Celeste, do nosso Pai Criador deste universo. Imagina o seguinte, se Deus diz para mim não fazer tal coisa, é porque aquela tal coisa faz mal para mim. Existe alguém nesse mundo mais inteligente e mais sábio, mais conhecedor do futuro, do passado, de tudo, do que Deus? Não existe. Se ele diz para mim não fazer, eu não vou fazer. Como é que eu vou discutir com um especialista? Por exemplo, imagina você tá dentro de um prédio pegando fogo. E daí você não tem para onde ir. Você agora está lá no último andar. E de repente aparece todo equipado um homem bombeiro. E a sua razão diz para você ir para a esquerda, descer as escadas. Só que o bombeiro diz, não, vamos para o lado oposto. Você vai fazer o quê? Você vai seguir a sua razão ou vai seguir a sua razão e discutir com um especialista, ou você vai seguir um especialista? Eu creio que você vai seguir um especialista. É lógico. No momento que ele é um cara especialista, treinado para aquilo, ele diz, vire ao lado oposto e vamos, segue o que esse cara está mandando, porque ele é especialista. Não, mas o fato é que a gente quer discutir com um especialista, o maior especialista do mundo, Deus. Ele botou esse conjunto de regras porque é necessário. Então basta nós cumprirmos este conjunto de regras. Agora, nós não cumprindo, nós estamos pecando. Então, se você quer saber o que é pecado, aprenda sobre esse conjunto de regras que Deus deu e está contido na Bíblia. Principalmente nós temos o Decálogo, de uma forma mais acadêmica falando, mas em outras palavras, é os 10 mandamentos, que foi escrito pelo próprio dedo de Deus. É a única parte da Bíblia que foi utilizada palavras de Deus, né? Então, tem os 10 mandamentos ali, e tem um grande conjunto de leis também na Bíblia que você pode estudar, tá observando. Então, espero ter ajudado e ver que realmente esses tais 7 pecados capitais não existem de forma nenhuma na Bíblia. Claro que a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça, o orgulho e a vaidade são coisas ruins, né? São coisas realmente que não são boas. Mas essa lista de 7 pecados aí, limitados nesses 7, não diz nada na Bíblia. Então, que Deus abençoe, que você continue estudando, meu colega Fagner, e aprendendo cada vez mais das facetas que é o Evangelho, que é a Palavra de Deus, que é o plano de Deus para cada um de nós, para a nossa vida e para a tua vida. Deus abençoe. Quero orar. Querido Pai, bondoso Deus, é que aprendemos de fato, Senhor, o que é pecado. E nós aprendemos com a Bíblia, em 1 João 3,4, que o pecado é não cumprir a tua lei, Senhor.
a lei que tu estabeleceste para a raça humana como regra e norma para seguir e fazer a tua vontade. Nós sabemos que tu quer o bem para todos nós, e fazer a tua vontade é fazer o bem para nós. Que nós viemos a seguir conforme a tua vontade, a aprender mais as tuas regras, deste conjunto de regras de amor que tu deu para cada um de nós. Abençoa a nossa vida, abençoa a vida do meu colega Fagner, que está ouvindo, que ele venha aprender cada vez mais sobre ti. Nós te pedimos tudo isso, não que haja méritos em nós, mas nos méritos da cruz, nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Então tá, pessoal. Tchau.